São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, príncipe da milícia, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Boa tarde. Olha para quem está do seu lado, deseja uma boa tarde para essa pessoa. Ela está com cara de quem vai dormir na pregação ou não? Diga para ela assim, ó, coragem, hein? Deus quer falar com você. Esse momento do retiro é maravilhoso, mas é um perigo. Ainda mais porque a maioria de nós rezamos o rosário de madrugada, hein? Essa é a hora difícil. Mas olha, vamos estar com o coração aberto, com a mente aberta, porque Deus quer falar conosco. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Olha, hoje cedo uma pessoa chegou em mim e falou assim: padre, eu gosto tanto de ouvir os vídeos lá do seu canal. Eu imaginei que ela ia falar assim: ah, é porque Deus falou comigo e tal. Ela falou assim: é porque toda vez que eu ouço eu durmo. Tomara que você não seja como essa pessoa. Porque eu falei para ela: que bom, você tem insônia, filha? Ela falou: não, é que eu durmo mesmo. Eu falei: então talvez eu tenha que fazer o vídeo num tom mais enérgico, assim, falando mais alto, né? Para você não dormir e ouvir a palavra de Deus, né? Então eu espero que você não durma durante essa pregação, combinado? Gente, nós estamos num momento muito especial. Eu não vou falar sobre isso, né? Eu estava no confessionário pela manhã, mas eu consegui ouvir ali o Frei falando um pouquinho, né, nas saidinhas que eu dava. Ele já falou sobre o santo silêncio do dia de hoje, né, sábado, Jesus no sepulcro, e depois Jesus saindo do sepulcro para ir à mansão dos mortos e buscar os seus que lá estavam, né? O Frei leu aquele texto da liturgia das horas, do ofício das leituras do sábado santo, que geralmente a gente gosta tanto de refletir. Então agora eu já vou mudar um pouco a chave e vou falar de um outro assunto. Eu quero que você pegue a sua Bíblia agora em Lucas capítulo 23, versículo do 17 até o versículo 25. Lucas 23, do 17 até o 25. Essa passagem, a mesma passagem, está em Mateus, está em Marcos, está em João. Eu escolhi o Evangelho de Lucas e vou explicando ao longo da pregação por que eu escolhi o Evangelho de Lucas. Presta atenção, vamos ler juntos, se você está aí com a sua Bíblia. Toda a multidão começou a gritar: fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma rebelião na cidade por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam mais alto: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto vou castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado, e a gritaria deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por rebelião e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Veja bem, presta bem atenção, porque o tema dessa pregação é o seguinte: por que as pessoas o povo escolheu Barrabás e não Jesus? Nós acabamos de ler que Pilatos, ele queria soltar Jesus. Veja bem, o governador romano, ele tinha decidido que ele ia soltar Jesus, porque ele viu, o Evangelho de Marcos diz, que os sumos sacerdotes tinham entregado Jesus por inveja, somente por inveja. Então ele viu: esse homem é inocente, eu não vou condenar um inocente. Mas veja bem, você sabe que historicamente esse costume de soltar um empregado não é documentado, tá? Não é uma coisa que acontecia todo ano. Tem um historiador da época de Jesus, ali do começo do cristianismo, chamado Flávio Joséfo, que ele dizia que não era toda Páscoa que se soltava um prisioneiro. Mas Pilatos, olha só, Pilatos, governador romano, pagão,
ele criou um precedente, talvez ali, para contar com a compaixão do povo. Porque veja bem, Jesus no domingo anterior, domingo de Ramos, que a gente celebrou ainda há poucos dias, ele entrou em Jerusalém, gente, triunfante, sobre uma jumenta, e as pessoas com ramos nas mãos, colocando os mantos no chão, diziam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Então Pilatos tinha visto aquilo, tinha entendido. Na verdade ele estava em Cesareia Marítima, mas os seus olheiros tinham dito para Pilatos: esse homem é diferente, as pessoas gostam muito dele. Então Pilatos, o evangelho diz, ele queria soltar Jesus, e ele contou com a compaixão da multidão. Ele pensou: o povo vai escolher Jesus, porque, como eu disse, as pessoas conheciam Jesus. No julgamento de Pilatos, as pessoas gostavam de Jesus, mas eles gritaram alto: Barrabás, crucifica-o. Gente, você já não parou para pensar sobre isso? Você já não se questionou por quê? Olha, eu vou ser sincero, eu amo quando o departamento de eventos aqui da Canção Nova, eu sou da Canção Nova, para você que não me conhece, Padre Adriano Zandoná aqui da Canção Nova. Eu amo quando o departamento de eventos me dá um tema para pregar que eu não sou familiar, assim, porque eu tenho que estudar aquele tema, e eu sou o primeiro a ser tocado pela pregação que eu vou fazer, quando eu vou lendo a palavra de Deus, rezando. Eu me questionava, por quê? Porque veja bem, somente Judas Iscariotes rouba a cena quando a gente fala de traição, sim ou não? Mas existiram 3 traições que Jesus sofreu. 3 traições, as 3 são sérias, as 3 são severas, as 3 são incisivas. Jesus foi traído por Judas Iscariotes. Judas era um discípulo, mas Jesus também foi traído por Pedro. Pedro era um líder, representando aqui o pecado dos líderes, quando um líder religioso, um líder da família cai, peca. E por fim, Jesus sofreu uma traição coletiva, a traição do povo. Você já foi traído? Quem aqui já foi traído? Não precisa levantar a mão não, Vai que, vai que tem gente que não deve. Eu não vou perguntar quem traiu, porque vai que filma, depois dá um problema para o padre aqui. Mas você, não precisa levantar a mão, mas você já foi traído? Quem já foi traído? Pensa. Gente, a traição dói. Dói ou não dói? Você sabia que tem pesquisas? Tem uma universidade lá no Canadá que fez uma pesquisa com ressonância magnética na cabeça das pessoas, e eles descobriram que a traição e a rejeição gera dor física. É como se você estivesse levando um murro, é como se você estivesse levando uma facada. Quem já experimentou isso sabe o que eu estou falando, Estou mentindo? Então Jesus experimentou 3 traições, 3 traições duras. E hoje nós vamos analisar essa 3ª traição. Porque veja bem, quando tem uma pessoa falando mal de você é uma coisa, mas imagina um povo falando mal de você, uma multidão falando mal de você. Então Jesus experimentou essa rejeição. Mas mais uma vez eu pergunto, por que o povo escolheu Barrabás? Pensa aí um pouquinho, antes do padre explicar. Eu vou trazer 3 razões. Uma razão mais espiritual, São João Crisóstomo vai nos ajudar nessa razão mais espiritual. Outra razão mais histórica ali, que dá para a gente entender um pouquinho. E outra razão, um pouco mais das possíveis causas que fizeram aquele povo, a traição coletiva acontecer. Presta atenção no que o padre vai ler. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que Barrabás, ele não era um ladrão normal, viu? Porque o termo para ladrão na Bíblia é o grego kleptos. Mas aqui a palavra que foi usada é a palavra lepton, que é diferente do grego com que foi escrito. Lepton quer dizer um revolucionário, kleptos quer dizer um ladrão. Então a Bíblia está falando que ele era um lepton, ele era um revolucionário, ele não era um ladrão. Ele era alguém que tinha matado porque ele estava fazendo uma revolução. O quê? Para libertar o povo judeu dos romanos. Então vamos entender as 3 causas pelas quais Barrabás foi escolhido e não Jesus. Primeira causa, olha o que São João Crisóstomo diz, Santo Ambrósio, no seu comentário ao Evangelho de Lucas, livro 10, parágrafo 102. Presta atenção. Não sem razão, aquele povo pediu a absolvição de Barrabás, um homicida, e solicitaram a morte de um inocente. Olha só o que o doutor da igreja está dizendo. A iniquidade tem dessas leis, de tal modo que ela odeia a inocência e ama o crime.
Presta atenção, nesse caso, porém, a tradução do nome Barrabás oferece o aspecto de uma figura. Barrabás do aramaico quer dizer Bar-Abás, o filho do pai, né? Isso significava que aqueles que pediram Barrabás imitavam as ações dos seus pais. E aqui ele cita João 8,44, quando Jesus diz para os judeus que eles eram filhos do diabo e estavam imitando as ações do diabo, né? Então olha o que Santo Ambrósio está dizendo, lá no século IV, ele foi o grande que converteu Santo Agostinho. Ele está dizendo, eles pediram a morte de um assassino, e pediram pediram a morte de um inocente e a prisão de um assassino, porque a iniquidade, a maldade tem dessas leis. Isso mexeu tanto comigo, de tal modo que odeia a inocência e ama o crime. Olha só, primeira razão espiritual. Por que eles escolheram Barrabás? Porque a maldade odeia o bem e ama o mal. Ela privilegia, repito, odeia a inocência e ama o crime. Primeira coisa que você tem que analisar, quando você quer saber se uma pessoa, filho, filha, você aqui, você em casa, se você quer saber se uma pessoa está sendo conduzida, inspirada pelo mal, existe um aspecto que você pode analisar. A pessoa que é inspirada pelo mal, geralmente, ela odeia o bem. E aqui eu não estou falando só de possessão diabólica, eu não estou falando de infestação diabólica, eu estou falando de atitude, porque o demônio, ele age não somente entrando no corpo de uma pessoa, mas inspirando atitudes. A pessoa que é inspirada pelo mal, ela odeia o bem, ela se incomoda com o bem. Olha, eu vou dizer para você, tem gente lá na sua cidade que já está te odiando, só pelo fato de você estar aqui na Canção Nova. Desculpa a sinceridade. Tem gente na tua família que acha que Semana Santa é feriadão prolongado para ficar na praia, com aquele biquíni desse tamanho, né? Dá medo, às vezes. Hoje em dia, antigamente o maiô cobria muito, hoje você olha para ver, cadê o biquíni mesmo? Onde que está? Não dá nem para ver. Na verdade não tem que olhar para essas coisas, né? Tem dia que eu estou na praia, eu peço ao Senhor o dom da miopia, o dom do astigmatismo, né? Eu quase não vou na praia, mas quando eu vou falar, Senhor, me dê o dom da miopia e do astigmatismo por 2 horas, que eu não vou ver nada, não é? Mas tem gente lá, brincadeiras à parte, tem gente na sua casa que acha que a Semana Santa é um feriadão prolongado. Tem muito católico que não vai nem à missa nessa época, e que enche a cara de cerveja, de bebida. E essa pessoa, quando ela vê, entenda bem como isso é sério, gente. Quando ela vê o seu progresso na santidade, quando ela vê o nosso progresso em Deus, ela odeia o bem. Esse é um sinal de que a pessoa está sendo conduzida pelo espírito das trevas. E mais uma vez eu digo, eu não estou falando de possessão somente, estou falando de comportamento, porque existia um doutor da igreja que dizia, o meio através do qual o demônio menos prejudica uma pessoa é na possessão. Ele prejudica mais quando ele leva a pessoa ao pecado mortal do que quando ele possui. Então, se você quer saber se a pessoa é inspirada por Deus ou pelo demônio, olhe, a pessoa que não é inspirada por Deus, ela odeia o bem. Davi certa vez escreveu um salmo dizendo que os iníquos, os ímpios, ao olharem para o justo, eles rangem o dente de raiva. Você já viu alguém rangendo o dente de raiva, né? Uma vez eu fui na casa de um amigo que tinha um pitbull, né? Ai Jesus, Deus me defenda. Pitbull me olhou ali, rangeu o dente, eu subi em cima do carro dele. Aproveitei o meu pé, que já é 46, que me dá um impulso bom, né? Subi no carro e fiquei lá. Enquanto ele não veio, eu não saí. Mas por quê? Quando você vê um pitbull rangendo os dentes, não dá medo? Davi dizia que o mal, ele range os dentes de raiva quando ele vê uma pessoa progredindo no bem. Gente, isso é sério. Por isso que eles escolheram Barrabás, porque muitos estavam sendo conduzidos pelo espírito das trevas. Quem é conduzido pelo mal odeia o bem. Mais uma vez eu digo, tem pessoas que me odeiam só pelo fato de eu ser padre. Tem pessoas que te odeiam pelo fato de você ser cristão. Tem pessoas que sentem raiva quando vê você postando aqui na Canção Nova, que você está na Canção Nova. E claro, você não tem que odiar essas pessoas, não. Você tem que rezar por elas, nós somos cristãos, mas ficar atento. Porque dizia, repito aqui o que disse Santo Ambrósio, a iniquidade tem dessas leis, ela ama o crime e odeia a iniquidade. Quanta gente aí fora, gente, me perdoe, amando o crime e odiando a iniquidade, dizendo que o crime é o certo
e que o certo é o errado. A gente vê isso no dia a dia. Isso não é um discurso, me perdoe, polarizado. Isso é fato. Se você tem olhos espirituais, você vê isso acontecendo. E ai de quem falar que o errado é errado, sabe? Mas a lei da iniquidade tem dessas coisas. Então, primeira razão, a razão espiritual. As pessoas entregaram Barrabás porque elas odiavam o bem. Quem odeia o bem vê um movimento começando a se levantar, como um rosário da madrugada, como tanta coisa, e começa a jogar pedra. Às vezes tem noção que Deus está agindo, entendeu? Mas odeia o bem, por razões que não vêm ao caso. Mas o inimigo usa de inocentes úteis. O inimigo, gente, ele se alimenta das nossas feridas. A pessoa às vezes tem inveja, às vezes a pessoa tem um sentimento de inferioridade, às vezes a pessoa traz uma ferida de rejeição da sua história, lá da sua infância. Às vezes a pessoa não gosta de si mesma. Então o inimigo se alimenta disso para levar a pessoa a odiar o bem. Então, primeira razão, qual é a primeira razão pela qual Barrabás entregou Jesus? Desculpa, porque as pessoas escolheram Barrabás e entregaram Jesus? Porque elas odiavam a maioria dos que estavam ali, sabe? Foram impulsionados por isso. Segunda razão, gente, eu vou ser sincero. Você sabia que no começo, Jesus, quando ele apareceu, ele alimentou a esperança de muita gente em Israel? Porque é até compreensível. Quando você olha para a história de Israel, a Sagrada Escritura, fazendo as contas, ela diz que Abraão viveu aproximadamente entre 1800 e 2000 anos antes de Cristo. Abraão foi o primeiro patriarca que recebeu a promessa de Deus. Tenho falado muito sobre Abraão nesses dias no estudo bíblico que eu estou fazendo lá diário, né? Lendo a Bíblia inteira num ano. Quem está acompanhando aí sabe, está acompanhando lá, vendo o padre falar sobre isso. Então Abraão viveu quase 2000 anos antes. E você sabia que desses 2000 anos, quase 900 Israel permaneceu como escravo, ou lutando pela sua liberdade? Eles eram escravos. Gente, eles lutaram, foram escravos dos egípcios, foram escravos dos assírios, foram escravos dos babilônios, foram escravos dos gregos, foram escravos dos romanos, viveram lutando contra os filisteus para serem livres. Então, aquele povo, ele era conhecido como um povo revolucionário, um povo que não tinha medo de brigar e de morrer para ser livre, porque eles passaram 900 anos escravizados. Então, estou trazendo uma questão histórica para a gente entender. Então, quando Jesus apareceu, eles falaram: esse vai ser o general perfeito para liderar a gente contra os romanos. Porque imagina, se um soldado leva uma flecha e morre, Jesus ressuscita os mortos, ele vai ressuscitar o soldado. Se um soldado pega lepra, Jesus cura. Se alguém vem atacar Jesus, ele chama os anjos. Então aquilo começou a gerar uma expectativa no povo, mas uma falsa expectativa. Só que com o tempo eles começaram a perceber: opa, Jesus fala de amar o inimigo. Jesus tem no grupo dele, olha só, no mesmo grupo, hein? Um cobrador de impostos, um ex-cobrador de impostos e um zelote. Você sabe quem eram os zelotes? Os zelotes, gente, era uma brigada, uma guerrilha armada, que eles eram extremamente violentos. Conta Flávio Joséfo, que é o historiador que o padre já citou, que certa vez um vilarejo não quis apoiar eles na guerra contra Roma. Eles mataram nesse vilarejo 700 mulheres e crianças, só por causa disso, dos judeus. Então Simão era zelote. Então você imagina, que loucura esse grupo de Jesus, né? Por isso que esses apóstolos são complicados, né? Por isso que a gente é complicado. Olha aí para quem está do seu lado. Não, você e eu não somos o problema, é só quem está do nosso lado, né? Jesus chama às vezes eu olho para o espelho e falo: Jesus tem um gosto para escolher as pessoas, né? Mas enfim, ele sabe o que a gente não sabe, né? Então eles olhavam para o grupo de Jesus e falavam: mas tem um zelote, um cara que mata todo mundo. Eles eram conhecidos por andar com uma faquinha aqui, uma adaga. Aí no meio da multidão eles matavam os romanos, matavam os líderes. E no mesmo grupo tinha um zelota e um cobrador de impostos que trabalhava para Roma, para extorquir, tirar o dinheiro do judeu e mandar para Roma. Então eles começaram a perceber: esse rapaz é um homem bom, mas ele não vai dar o que a gente quer. Por quê? Porque eles tinham sede de sangue, gente. A multidão, ela quer confusão. Presta atenção, tem uma briga acontecendo, todo mundo vai lá e quer ver, né? Esse tempo atrás aqui na Dutra teve um acidente, o cara tadinho, de moto no chão ali. Eu passei, dei a bênção e tal.
Gente, a Dutra é cheia de carreta e gente entrando assim para ver. Eu falei, gente, vocês vão ser atropelados. Já tem um quase morrendo, vocês vão morrer também, sai daí. Mas parece que a carniça atrai o urubu, né? Sabe? Eles querem sangue, eles querem confusão. Então o judeu, ele estava acostumado com isso. E Barrabás, ele dava isso que eles esperavam. Por quê? Porque Barrabás, ele estava preso por ter matado um romano. Ele era um revolucionário, né? Lepton do grego. Ele estava preso por ter matado um romano. Então Jesus, ele não estava mais correspondendo. Ele estava começando a ficar meio impopular, entendeu? Por quê? Porque Jesus, ele veio libertar do pior inimigo de todos, que é o pecado, que é Satanás. Não era somente o romano que estava ali. O Império Romano acabou no século 3 por 4, do Império Romano aqui do Ocidente. O Império Romano do Oriente acabou no século 13 por 14. E vieram outros impérios, o Sacro Império Germânico e tantos outros impérios acabaram. Então Jesus, eles não entenderam que tipo de líder era Jesus. Então por isso, veja bem, por essa decepção, eles decidiram escolher Barrabás. Porque eles falaram, não, esse aí pelo menos vai lutar por nós. Esse aí pelo menos vai derramar sangue. Sabe? Então eles escolheram trair Jesus por causa disso. Mas tem uma terceira, eu falei que são 3 razões, né? A segunda razão, já concluo, eles seguiram a modinha do momento. Vamos escolher Barrabás porque ele está ficando mais popular, ele tem mais seguidores que Jesus. Barrabás virou um influencer agora, né? Aí todo mundo segue. Você já percebeu que esse é o critério? Esses dias uma pessoa falou para mim de uma outra pessoa que eu conhecia, que tinha uma posição dúbia, um caráter duvidoso. Mas padre, ele tem muito seguidor. Eu falei, mas ter muito seguidor não quer dizer nada. O cara pode ter muitos seguidores, isso é um cafajeste, não é? Mas esse é o critério. Barrabás tinha muito seguidor, gente. Então vamos escolher Barrabás. Ele vai nos dar mais do que a gente espera. Agora veja bem, terceira razão que nós percebemos, que o povo escolheu Barrabás ao invés de Jesus. Porque o povo foi inclinado, além deles odiarem o bem, eles foram inclinados a traírem o bem. Você já percebeu que quem odeia o bem vai acabar traindo o bem? Ou seja, a pessoa odeia Deus, a pessoa odeia as coisas que Deus ensina, a família, o valor do matrimônio, ela vai acabar traindo a esposa, ela vai acabar traindo o esposo, porque ela odeia aquele bem. E se ela odeia aquele bem, ela não honra, ela não é fiel ao bem que ela odeia. Então aquele povo, veja bem, Jesus não correspondeu às expectativas deles, então eles decidiram simplesmente descartar, mesmo com muitos sinais messiânicos. Ou seja, Jesus operou muitas coisas que comprovavam na Bíblia, no Antigo Testamento, que ele era o Messias, que ele era Deus. Mas mesmo assim as pessoas escolheram desprezar. Não, ele não está correspondendo à minha expectativa. Olha, é tão perigoso quando a gente espera que Deus corresponda a todas as nossas expectativas. Eu fico admirado, às vezes atendendo confissão, gente, eu preciso dizer, às vezes as pessoas chegam na gente, todo respeito, eu não vou dizer, claro, nada de fora o íntimo, mas a pessoa conta um pouco a história, você vê que ela tem 15 pecados mortais. Eu falo, mas o que você queria confessar? Padre, o que está me incomodando é só isso. Ou seja, a pessoa diz o que está incomodando ela, porque ela é o centro. Eu falo para a pessoa, você não tem que dizer o que está incomodando você na confissão, aqui não é terapia, você tem que dizer o que você fez que está incomodando Deus, que feriu Deus, que magoou o coração de Deus, o seu pecado. Confissão não é terapia, com todo respeito, né? Você pode partilhar uma coisa ou outra, mas a pessoa ela quer falar como eu sinto. A gente não entendeu que a gente não é o centro. Na confissão eu vou lá para acusar, não o que está me fazendo mal, mas o que eu fiz que fez mal para Deus, que ofendeu Deus, sabe? Mas esse povo, voltando, ele foi inclinado a trair o bem que ele odiou. Então existe uma razão espiritual, existe uma razão ali coletiva, histórica, e existe essa razão, né, da traição do bem. A mesma razão que levou Judas a trair, a mesma razão que levou Pedro a negar. E você já parou para pensar? Esses dias eu fiz um programa para Ser Feliz, não sei se você já assistiu. O padre apresenta o programa para Ser Feliz todas as terças à noite pela TV Canção Nova. Esses dias eu fiz um programa para Ser Feliz falando sobre a traição. E lá eu desenvolvi algo que me chamou muita atenção, que eu chamei de a anatomia da traição. Você já parou para pensar? Estou falando da traição do povo, falei da traição um pouquinho de Pedro, de Judas. Quero refletir aqui sobre a traição. Você já parou para pensar o que leva uma pessoa a trair?
que leva você a trair alguém? O que leva alguém a trair Deus? Você já parou para pensar? Você sabia que, esses tempos atrás eu estava pregando um encontro para casais, e eu trouxe esse conteúdo no programa para ser feliz, e eu encontrei uma pesquisa muito interessante que mostra quais são os 5 principais motivos de traição num casamento. Muito interessante. E eu achei esse conteúdo, e também estudando, a Bíblia, consegui entender quais são os principais motivos de uma traição para com Deus. Você sabe qual é o primeiro motivo? Qual é a primeira causa que leva a gente a trair? Como aquele povo que escolheu Barrabás, ou como Judas que escolheu o dinheiro, ou como Pedro que escolheu o medo? A primeira razão que leva alguém a trair o outro é a falta de intimidade. Na vida espiritual, a falta de oração. Você sabia que todas as vezes que você deixa de rezar, você já está caminhando no caminho de Judas Iscariotes, no caminho do povo que escolheu Barrabás, no caminho de Pedro que negou por medo? O cardeal Sará dizia que todo mundo que deixa de rezar está seguindo o caminho de Judas Iscariotes. Padre, mas eu estou rezando, padre, eu vim aqui para rezar, eu estou rezando 4 horas da manhã. Que maravilha, filho. Mas eu vou te fazer uma pergunta: você reza o rosário na quaresma, mas você continua rezando depois? Você continua rezando? Porque olha, eu digo para ti, se você rezar o rosário na quaresma e não rezar depois, é melhor que você reze só 1/3 o ano inteiro do que 4/3 por 40 dias. Imagina, você que é casado, você diz assim: mulher, faz aí aquele arroz, aquele feijão, hoje eu vou comer, e hoje à noite, as crianças não podem ouvir o que eu vou falar, eu vou dormir em casa, e reticências. Depois você fica 7 meses sem aparecer. Quando você chegar na sua casa, o que vai acontecer? Suas coisas estão na rua, com certeza. Se não tiver, outra pessoa, Deus nos defenda. O relacionamento você mantém só assim: 40 dias eu estou, depois somos 7 meses, depois eu volto 40 dias. Não. Intimidade, o que leva à traição. Isso está nas razões da pesquisa que eu falei, que leva à traição de um casal também. A falta de intimidade, a falta de oração. A falta de oração te faz trilhar o caminho de Judas. E mais uma vez eu digo, é bom você rezar aqui, mas continue rezando, continue visitando o Santíssimo. Gente, eu fico admirado, tem católico que acha que o Santíssimo só é Santíssimo quando ele está exposto, Padre, mas lá na minha paróquia o Santíssimo não fica exposto. Eu faço uma pergunta: o que tem no sacrário, criatura? O que tem lá dentro? Você acha o quê? Que é bolacha que o padre está guardando lá? O sacrário com a porta fechada é Jesus do mesmo jeito. Claro, é maravilhoso quando a gente vai lá, o Santíssimo está exposto, não é verdade? A gente pode olhar ali no Santíssimo, mas às vezes na sua paróquia não tem. Então eu não vou rezar. Não, visite o Santíssimo. Continue depois do rosário. Eu digo por quê? Eu digo isso porque, olha, eu estou fazendo também a dinâmica da quaresma todas as noites. Aí o que acontece? Parece que quando vai chegando o dia da última live, as pessoas sentem um sentimento de libertação, Agora eu fico sem rezar a Páscoa inteira. Não entendeu nada, criatura. Ou você acha que o diabo entra de férias na Páscoa? Aí que ele te tenta mais, porque você está rezando pouco. Aí que ele fica de olho. Porque, gente, a oração é a nossa única defesa, dizia Santa Teresa d'Ávila. A nossa única defesa no mundo espiritual. Eu digo para você, não saia da sua cama sem rezar. Que a primeira coisa que você faça no dia não seja pegar o seu celular, mas seja fazer o sinal da cruz e pedir: Jesus, cubra-me com teu sangue. Filho, filha, você não sabe o que você vai enfrentar naquele dia. Se você não rezar, você vai trair. Você vai trair Jesus nos pensamentos. Você vai trair Jesus na omissão, que também é uma traição. Está todo mundo falando mal de Jesus e você quer ser o legalzão lá, falando mal da igreja. Você vai trair, é uma traição também. Não estou falando para você sair brigando com todo mundo, não é isso. Mas católico, que não é um saco de batata, tem que se posicionar. É que eu sou muito da paz. Isso se chama covardia, às vezes. Estou falando para você brigar, mas tem que se posicionar em alguns momentos. Ou você é o quê? É católico ou é o quê? Mas se você não reza, você não tem sabedoria, você não tem energia. Falta de intimidade. E no casamento também, viu? No casamento também isso é um perigo. Quem aqui é casado? Levanta a mão. É um perigo. A gente que é padre, que ouve muitos casais, é um perigo quando a mulher começa a ver o marido como uma amiga legal, que para segurar a filha.
não tem mais intimidade, não tem mais conversa. O marido começa a ver a mulher como uma empregada. Meu amigo, tem que ter intimidade, tem que ter conversa, tem que ter amizade. Segunda razão que leva alguém a trair, seja uma traição coletiva, como a desse povo, ou seja uma traição pessoal, como a de Judas Iscariotes, como a de Pedro. Você sabe que, falando dos casais, quando eu vi essa pesquisa falando dos casais, eu achei interessante, eu falei, isso aqui também se aplica à vida espiritual. Essa pesquisa dizia que a segunda razão da traição é aquilo que eles chamam de distância do coração, né? É a distância da visão, do alinhamento de ideias, do ponto de vista. Por que Judas começou a trair Jesus, gente? Começou não, por que Judas traiu Jesus? Porque a visão dele começou a divergir da visão de Jesus. A mentalidade dele começou a divergir da mentalidade de Jesus. Jesus diz isso, mas não, eu vejo de maneira mais ampla, né? Eu sou mais sábio. Olha, veja bem, isso aqui é um perigo. Eu não concordo com Jesus, na verdade eu sou mais aberto, sabe? Eu sou mais antenado ao pensamento de hoje. Cuidado. A igreja diz, Jesus diz que precisa perdoar, ser fiel no matrimônio, é preciso defender a vida, mas eu não concordo. Cuidado, quem é você e eu para não concordar? Quem somos? Mas essa divergência de pensamento, ou seja, eu estou na igreja, eu venho à Canção Nova, eu acompanho o Frei, mas eu não penso como ele, eu não penso como Jesus. Isso é um perigo, quando você não pensa como Jesus, sabe? É um perigo, e olha, acontece muito. Tem muita gente que está na igreja, com o corpo na igreja, mas a cabeça é de pagão. A pessoa não pensa como Jesus. Por isso que é importantíssimo ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, porque somente a Bíblia faz esse transplante. Ela tira a sua mente, a sua mentalidade e coloca a mentalidade de Jesus, o pensamento de Jesus. São Paulo disse na carta aos Coríntios, nós temos o pensamento de Deus. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, São Paulo disse, nós submetemos os nossos raciocínios e os tornamos cativos na obediência a Cristo Jesus. Veja bem, quando você, essa distância do coração, quando você não pensa como Jesus, você vai traí-lo. Quando você e sua esposa, falando do casamento, não sonham juntos, não pensam juntos, não planejam juntos, não descansam juntos, não dormem juntos, a traição é uma consequência concreta. E falando agora da vida espiritual, quando você começa a divergir em tudo de Jesus, a traição vai acontecer. É preciso, olha o que o padre vai dizer, alinhar o próprio pensamento ao pensamento de Jesus. E eu vou dizer para você, padre, talvez você me diga, padre, eu não concordo que a igreja ensina sobre tal tema, sobre o aborto. Vou te fazer uma pergunta, quando você não entende um tema, o que você faz? Você simplesmente diz não concorda? Não, você vai ter que estudar, você vai ter que entender, leia o catecismo. Por que a igreja diz não ao aborto? Leia o que os santos disseram. Mas o problema é que a maioria dos católicos ouvem o que a mídia diz, ouvem o que o youtuber famoso diz, mas não ouvem o que a igreja diz. Porque eu digo para você, eu também como jovem no seminário, tinha muita coisa que eu não entendia, que não fazia sentido, que eu não concordava com tudo, vou ser sincero. Mas o que acontece? Quando eu não concordava, o Espírito Santo me provocava, falava, vai estudar, vai entender. Quando você entende o porquê que a igreja ensina o que ela ensina, tudo fica mais fácil, entendeu? As coisas começam a fazer sentido para você. Então, quando a cabeça, quando o coração se afasta, a traição começa a acontecer. Terceira razão para uma traição acontecer, seja coletiva como do povo que escolheu Barrabás, seja pessoal como Judas, a indiferença. O que é indiferença, gente? É a frieza no amor, é a frieza na piedade. É sexta-feira da paixão, mas eu vou trabalhar. É sexta-feira da paixão, mas eu vou comer carne. É sexta-feira da paixão, mas eu não vou fazer a via sacra. É sexta-feira da paixão, mas eu não vou deixar de trabalhar. Eu trabalho sem precisar trabalhar. Olha, Jesus morreu por mim, mas eu não estou nem aí. Você vai perdendo a sensibilidade espiritual. Santo Tomás de Aquino dizia que a nossa fé precisa ser racional, mas precisa ter afeto também.
Eu preciso ter sensibilidade com a dor de Jesus. Santo Afonso dizia que nada converte mais um coração do que a meditação constante na paixão de Cristo. Mas a indiferença, ela vai, ela vai deixando a gente, eu não estou nem aí. É como no casamento. A mãe da mulher morreu, mas o marido escolhe jogar videogame. O marido está doente, mas a mulher escolhe ficar com as amigas. A esposa está mal porque foi mandada embora, o marido vai para a academia. É indiferença. O contrário do amor não é o ódio, gente, é a indiferença. E como dói quando você sente a indiferença de alguém. Agora eu digo para você, como machuca o coração de Deus quando Ele vê a nossa indiferença. Sabe uma coisa na qual a gente manifesta a nossa indiferença a Deus? Nas aparições e muitas revelações particulares. Por exemplo, a Santa Margarida Maria Alacoque, quando fala, ela traz a revelação do Sagrado Coração de Jesus, né? E muitos outros místicos, Santa Faustina, eles diziam o seguinte, Jesus dizia para eles, na verdade, né, nessas aparições, que nada machucava mais o coração de Deus do que a perda dos pecadores, do que os pecadores irem para o inferno. Você sabia disso? Nossa Senhora em Fátima, na aparição, ela disse, rezem, porque tem muito pecador indo para o inferno, porque não tem quem reze por eles. Então, você pensa como Deus, você não é indiferente a Deus, quando você sofre os sofrimentos de Deus. Quando você se importa com o que Deus se importa. Quando você vê as coisas como Deus vê. Você e eu, nós sofremos pela perda dos pecadores? Ou nós nos julgamos salvos como fariseus e condenamos quem não vai na igreja, ou quem lá está se perdendo, tem que ir para o inferno mesmo, é ser infeliz? Olha, me perdoa, tem pessoas que a conversão parece que faz mal para a pessoa, né? A pessoa se enche de orgulho, de vaidade. Nós precisamos não ser indiferentes aos sentimentos do coração de Deus. Deus sofre com aqueles que se perdem. Você já parou para pensar? E os santos, gente, eles choravam. Santa Teresinha do Menino Jesus, que coisa linda. Ela fez jejum e rezou por dias, por um assassino que tinha matado uma menina, lá na região dela, na cidade dela. Uma menina dentro de um mosteiro. Por semanas ela rezou. E quão feliz Santa Teresinha ficou quando chegaram para ela e disseram que antes dele ser decapitado, né, que naquela época não tinha tempo ruim, eles cortavam a cabeça mesmo. Disseram para Teresinha que antes dele ser decapitado, ele pediu para se confessar. Um homem mau. E Santa Teresinha irrompeu em alegria, um choro de alegria que durou horas. Por quê? Porque o santo, ele ama o que Deus ama e ele odeia o que Deus odeia. O santo ama a salvação e odeia o pecado. Mas tem muita gente na igreja que ao invés de odiar o pecado, odeia o pecador. Odeia o pecador. Deus não odeia o pecador, Ele odeia o pecado. Agora às vezes a gente vai se convertendo tanto, e a gente vai ficando tão bom, né? Tão maravilhoso. Você sabe que a gente está se achando o direito de dizer, aquele meu cunhado vai para o inferno, eu sou salvo. Cuidado. Quanto mais você rezar, mais humilde você tem que ser. Diz o livro de Provérbios, quanto mais te engrandecerem, mais você se humilhe. Quanto mais você subir, mais pequeno você tem que ficar. A gente não pode estar indiferente à causa de Deus. Indiferente. E eu digo para os casais também aqui, fica o puxão de orelha. Não fique indiferente à sua esposa. Não fique indiferente ao seu esposo. Porque isso está dizendo para ela que ela não é importante para você. Quando a sua esposa precisa de ajuda, precisa de um conselho, precisa ser escutada, e você escolhe assistir o jogo do Corinthians, se fosse do São Paulo ainda até eu deixava, mas do Corinthians não. Escolhe assistir o jogo do Corinthians, brincadeiras à parte, você está dizendo para ela que ela não é importante para você. Quando você deixa de rezar pelos pecadores, você está dizendo para Deus que aquilo que é importante para Ele não é importante para você. Então a indiferença está na raiz da traição. Outra coisa que está na raiz da traição, isso aqui é bem interessante, e aqui eu estou usando muito Santo Afonso. Santo Afonso Maria de Ligório, no seu livro Prática de Amor a Jesus Cristo, ele dizia que a gente começa a trair Jesus quando a gente começa a ficar escravo da busca pela aceitação dos outros, a busca do afeto terreno, dizia Santo Afonso, né? E aqui eu não quero ser demagogo, é claro que a gente precisa do afeto das pessoas,
É claro que a gente precisa sentir o amor das pessoas, mas gente, quando isso se torna o único combustível da sua vida, ou seja, quando o único combustível que te move é o elogio das pessoas, quando o único combustível que te move é a aceitação das pessoas, você vai trair. Foi isso que aconteceu com o rei Saul. Eu acho tão trágica a história do rei Saul do Antigo Testamento. Quem conhece a história do rei Saul? Levanta a mão. Muita gente não conhece, até a Sirene ligou aí para acusar isso. Gente, é uma história bíblica que a gente tem que conhecer. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel. Presta atenção aqui, é um teste para a nossa paciência e atenção. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel, o primeiro. E a Bíblia conta que ele foi rejeitado por Deus. Deus cancelou a dinastia de Saul. E por que Deus cancelou a dinastia de Saul? Aumenta um pouquinho o meu retorno aqui para mim. Por que Deus cancelou a dinastia de Saul? Porque Saul estava extremamente preocupado com a opinião dos outros. Chegou um momento, essa história você precisa conhecer, viu? Eu fiz esse propósito esse ano. Você viu, nós estamos aqui pessoas de oração, mas olha, se 5% levantaram a mão aqui, foi muito. Estou fazendo esse ano a leitura da Bíblia inteira no meu canal, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Eu estou lendo o ano inteiro, todos os capítulos da Bíblia, para os católicos conhecerem a Bíblia. Então, voltando ao assunto de Saul, ele foi renegado por Deus, porque ele era escravo da opinião dos outros. Ele não reinava mais para agradar a Deus, ele reinava para corresponder ao que pensavam os seus príncipes, ao que pensavam os grandes da corte. E ele chegou a desobedecer Deus seriamente 2 vezes. Uma vez ele ofertou um sacrifício que não podia ser ofertado pelo rei, só pelo profeta Samuel. E outra vez ele conservou, os espólios de guerra, aquilo que sobrava, que Deus tinha dado a ordem para eles não ficarem com nada, para eles exterminarem tudo. Então ele foi entregue, ele perdeu o reinado. Por quê? Porque ele vivia escravizado pela busca da aprovação. E Santo Afonso dizia que isso é uma grande desgraça na vida de um cristão, quando você vive para ser aceito. Mas o que eu vou falar, padre? O que vão falar de mim? Olha, eu digo para você, primeira coisa que você tem que aceitar perder quando você se torna cristão é essa preocupação do que as pessoas vão falar de você, porque muitas pessoas não vão entender você. Gente, as pessoas não entenderam Jesus. Gente, as pessoas não entenderam o Padre Jonas, o fundador da Canção Nova. Bate o pé aí onde você está, bate o pé. Isso aqui na década de 80 era um brejo, cheio de cobra e de sapo. O Padre Jonas veio aqui na década de 80, jogou uma medalhinha de Nossa Senhora e falou assim: isso aqui um dia vai ser um estádio lotado de pessoas. Quem estava do lado dele riu. Falou: o homem está doido, né? Olha aqui, ninguém via isso, mas o Padre Jonas já via, o fundador da Canção Nova, o meu fundador. Ele já viu o centro de evangelização, sabe? Então, a gente precisa, de fato, entender que nós não vamos ser entendidos, compreendidos, e não tem nenhum problema nisso. Não tem nenhum problema. Claro, você não vai virar um chato de galocha, você vai cumprir as suas funções. Não adianta você chegar em casa agora, a senhora com 3 filhos, falando assim: o seu filho precisa comer, o seu marido precisa trabalhar, todo mundo na hora do almoço, você fala: agora eu estou meditando. Seu marido vai puxar o teu pé e falar: volta para a terra, filha, você não é Santa Teresa. Você tem a sua missão, óbvio, mas você tem que devotar a sua alma a Deus de maneira mais intensa, a partir dessa quaresma. O Frei dizia de manhã, eu achei tão bonito, que essa quaresma tem que nos levar a amar mais Jesus. Eu tenho feito essa experiência também, e tenho certeza que você de alguma forma também. Mas não se preocupe com a aceitação, com a estima das pessoas. Santo Afonso dizia que esse é o começo do laço que afasta alguém da vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, você vai ter que não fazer a vontade de muita gente. Você vai ter que não fazer a vontade de muita gente. Outra coisa que é motivo para nós trairmos, presta bem atenção, isso aqui foi o que aconteceu com Judas Iscariotes. Vamos firme aí, vamos resistir. Vamos resistir. Isso é porque hoje é o dia do grande silêncio, viu? É o cão que manda essas coisas, É que nem o dia que você está fazendo penitência. Eu fiz penitência essa semana. O dia que eu comecei penitência de chocolate, ganhei 2 bolos de chocolate. Falei: sai, cão, não vou comer. Já dei logo para não cair em tentação,
porque é o tamanho da criança. Imagina o padre comendo esses bolos de chocolate. Mas enfim, é o dia do silêncio. Nós vamos nos focar, não é? Nisso. Então, o apego excessivo aos bens criados, né? Ao dinheiro. Judas Iscariotes podia ter outras razões, mas ele também foi movido pelo amor ao dinheiro. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. E o dinheiro é uma maldição? Não, o dinheiro é uma bênção. Depende como você usa. Se Jesus é o teu Senhor até na administração dos seus bens, o seu dinheiro vai ser uma bênção para você e para muita gente. Mas o apego excessivo aos bens, quanta gente, como o jovem rico, começa a seguir Jesus, mas vai chegando um ponto, quando Jesus pede um desprendimento maior das coisas temporais, sabe, que a pessoa simplesmente diz não, eu não quero largar isso para seguir Jesus. Esse apego ao criado, ao dinheiro, ao ter, né? Isso também nos afasta de Jesus e pode nos levar à traição. Agora, sabe um outro aspecto que eu devia até ter falado e acabei esquecendo de falar, mas que eu acho bem intrigante também. Pega um pouco de água para mim, Ana. Eu acho bem intrigante. Você sabe que a traição do povo ali com relação a Jesus escolhendo Barrabás, ela mostra uma coisa para nós. Você sabe que nós da Canção Nova, nós trabalhamos com meio de comunicação, né? E eu hoje estudo comunicação também. A gente sabe o poder da comunicação. E o que aconteceu? Eu fico pensando assim, talvez naquela multidão nem todo mundo tivesse, inclinado a escolher Barrabás. Talvez naquela multidão existiam pessoas que simpatizavam com Jesus. Mas tem um filme de Jesus antigo, não sei se você já viu, que diz assim, quando Pilatos começa a perguntar, Jesus ou Barrabás? Alguns sacerdotes estão ali no meio do povo e começam a falar assim, Barrabás, Barrabás. E vão espalhando, sabe aquele telefone sem fio? Barrabás, Barrabás. E sempre no meio da massa tem um besta que nem sabe o porquê e começa a gritar, sim ou não? Aí, talvez foi o meio de comunicação ali, que foi de comunicação da época, né? Que era o falar um para o outro, não tinha celular, não tinha TV. Mas o poder da comunicação também influenciou aquelas pessoas a escolherem Barrabás. Eu digo para você, se você quer ser fiel a Jesus, tem coisas e tem canais que você não pode mais assistir, ponto. Se você quer que a sua casa adore a Jesus, tem coisas que não dá para você assistir. A pessoa fica a semana inteira ouvindo a sofrência, né? Ouvindo, essa música só fala de traição, de bebida. Depois ela chega e fala, ai padre, eu não sei por que eu estou com vontade de trair. Tem hora que você ouve certas coisas, você fala assim, fecha seus olhos, deixa eu te dar uma bênção com a mão fechada, vai. Bem na testa, vai ser uma só. Você está se alimentando de música que só fala de traição. Depois você sente vontade de fazer e não sabe por quê, não é? É só a sofrência, você já percebeu? Gente do céu, eu vi, esses dias eu estava fazendo uma pregação, fiquei até com vergonha de falar. A música mais ouvida em 2023 e no começo de 2024, ela falava assim, repetia, fica até com vergonha que tem criança assistindo. Mas é que tem muito católico que ouve, tá? Eu não vou nem falar o que a música falava no refrão, né? Eu fico com vergonha. Mas é o povo ouvindo. Olha, aquele povo foi influenciado a escolher Barrabás pelo meio de comunicação da época, né? Cada um falando no ouvido do outro, escolhe Barrabás. Se você quer ser católico de verdade, tem coisas que não dá para entrar na sua casa. Não dá. Esse funk, me perdoe, estou falando do gênero, estou falando da letra. Gente, é só pornofonia, pornografia. Não tem uma palavra. Você já viu um funk falando assim, Jesus é o Senhor, Senhor, Senhor? Não tem. É só, a música lá que eu falei, só fala isso. É isso, e católico ouvindo lá na casa e achando lindo. Não dá. Para Jesus ser o Senhor do seu coração, Ele tem que ser o Senhor dos seus olhos e dos seus ouvidos, ponto. Não tem jeito. Se Ele não for o Senhor dos seus olhos e dos seus ouvidos, Ele não vai ser o Senhor do seu coração. Não vai ser. Muita gente está traindo Jesus, me perdoe, porque está se alimentando de veneno. Aí eu quero ser fiel, né? Aí eu vou ver aquela série que tem aquele rapaz, né? A moça assistindo. Aquele rapaz, o seu marido tem a barriga bujão, o rapaz tem a barriga tanquinho. Você já vai vendo, porque eu não estou falando de ninguém aqui, tem uns homens já fechando a cara, né?
E você vai vendo e vai alimentando. Ai, padre, mas não tem nada de errado. Mas tem aquela coisa. E vai te lembrando do seu ex. Meu amigo, chuta que é laço, deixa de ser besta. O demônio não aparece com chifre não. Se ele aparecesse, você corria. Ele entra nas brechinhas. Repito, Jesus não vai ser o Senhor do seu coração enquanto Ele não for o Senhor dos seus olhos e dos seus ouvidos, do que você ouve e do que você lê. Padre, mas eu vou me ilhar. Não é ilhar, tenha critério. O que você lê, o que você ouve, você está deixando entrar no teu coração. Tem coisas que você tem que perguntar antes de assistir. Isso passa no crivo do Evangelho, você tem que perguntar antes de assistir. Eu digo para você, tem muita gente, talvez você aqui, filho, filha, talvez você em casa, que é até bem intencionado, muito bem intencionado, mas você precisa voltar para sua casa decidido a fazer uma limpeza no seu armário, no seu guarda-roupa, no seu coração. Pegar um monte de livro, um monte de porcaria, jogar fora, talvez cancelar alguns serviços de streaming por assinatura aí que não tem nada que presta. Olha, eu faço uma pergunta. Eu perguntei aqui, quem conhece a história do rei Saul? Ninguém, pouca gente, né? Tem na internet, hoje tem uma série linda sobre a vida do rei Davi. O católico tem que assistir coisas que levam ele para o céu, não para o inferno. Você tem que partilhar, o Evangelho precisa ser a notícia das nossas partilhas nos grupos de WhatsApp. As coisas de Deus, as coisas do céu. Eu digo para você, eu demorei para entender isso, mas a minha vida só mudou. Eu digo lá, quando eu estava indo para o seminário ainda, quando eu tive a coragem de mudar tudo que eu assistia, tudo que eu ouvia. Eu digo para você, quem já ouviu meu testemunho pela Canção Nova sabe, eu fui um adolescente bem complicado mesmo. Minha mãe rezou muito por mim, e eu tive um encontro forte com Jesus. E depois desse encontro, tudo bem, eu estava ali na igreja, mas a minha vida espiritual não progredia. Até o momento que eu decidi fazer essa limpeza. Jogar livro que não prestava, não assistir mais filmes, não ouvir mais certo tipo de música. Porque eu consagrei os meus ouvidos e os meus olhos a Jesus. E olha, eu era viciado em droga, eu era usuário de droga. Eu tinha começado a fumar maconha com 11 anos, cheirar cocaína com 13, cheirar haxixe com 13. Usei pasta base de crack, fui expulso de escola por causa de droga. Fui expulso de time por causa de droga. Entrei em coma 2 vezes por causa de droga. E mesmo Jesus tendo me libertado de tudo isso, eu tendo sido batizado no Espírito Santo com meus 17 anos, eu me encontrei com Deus e graças a Deus me libertei das drogas. Daquela vida eu era altamente drogado. Ouvia só rock satânico, meu quarto cheio de pôster de caveira. Menina adorável, minha mãe é uma santa, né? Plantava uma alface diferente lá no fundo de casa, no jardim da minha mãe. Até ela foi descobrir que a alface era maconha na época, né? Deus, eu estou aqui para mostrar para você que tudo é possível, que Deus existe, né? Já tenho 13 anos de padre, vou fazer agora. Estou há 21 na Canção Nova, para mostrar que Deus existe, né? Tem vergonha de dizer não, onde eu vou eu conto mesmo. Só quem esteve lá no fundo do poço sabe a importância de ouvir a história de alguém que saiu, para mostrar que é possível, né? Eu larguei tudo isso, mas a minha vida não mudou. Não cresci na vida espiritual enquanto eu não mudei o que eu ouvia e o que eu assistia. Você não vai ser santo, você não vai sair da mediocridade espiritual se você não parar de assistir certas porcarias. Se você não encher o seu coração, seus olhos, seus ouvidos de Deus, da Bíblia. Me perdoe, vamos ficando em pé já. Pode ficar em pé. Eu fico triste de perceber como nós católicos, por exemplo, temos um conhecimento raso da Bíblia, gente. Do ano passado para cá, Deus me despertou para isso. E eu fico triste. Mas às vezes da novela, da série, a gente tem muito conhecimento. Não é para se alienar, é para escolher com sabedoria. Onde você vai ir, o que você vai assistir, o que você vai ler. Mais uma vez eu digo, mesmo tendo largado as drogas, a minha vida só deu um salto quando eu mudei o que eu ouvia, o que eu assistia, o que eu deixava entrar dentro da minha mente, do meu coração.
Deus abençoe você, muito bem-vindo ao episódio 164 do nosso podcast diário Bíblia em um Ano, comigo, Padre Adriano Zandoná. Hoje leremos 1 Reis 14, 2 Crônicas 14 e 15 e Cântico dos Cânticos, capítulo 3. Olha, lembrando que nós estamos lendo a Bíblia inteira nesse ano. Comecei dia 1º de janeiro, terminarei dia 31 de dezembro. Você é convidado a vir rezar comigo, vir participar comigo. Está chegando agora, vai lá, começa do primeiro, vem seguindo, compartilha com mais pessoas, convida mais pessoas a estudarmos a Bíblia, para estudarmos a Bíblia juntos. Muitas vezes eu ouço pessoas dizendo, eu queria escutar a Bíblia, estudar, mas não tem quem me explique, é muito complicado. Olha, você não tem desculpa. Não tem mais desculpa. Tem aqui um sacerdote todos os dias, ensinando a palavra de Deus para você, tá? Então, aproveite isso, aproveite mesmo, ouçamos e tomemos posse dessa graça. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14. Por aquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, caiu doente. Jeroboão disse à sua mulher: Disfarça-te, para que não saibam que és minha mulher. Vai a Silo, onde está o profeta Aías. É ele que me predisse que eu reinaria sobre este povo. Toma contigo 10 pães, bolos e um pote de mel, e vai procurá-lo. Ele te dirá o que vai acontecer com o menino. Assim fez a mulher de Jeroboão, pôs-se a caminho de Silo e foi à casa de Aías. Este já não podia ver, porque a velhice já lhe tinha obscurecido os olhos. Mas o Senhor disse-lhe: Eis que vem aí a mulher de Jeroboão para consultar-te a respeito de seu filho doente. Tu lhe falarás assim e assim. Ao chegar, ela se fará passar por outra. Ouvindo o ruído dos seus passos ao entrar pela porta, Aías disse-lhe: Entra, mulher de Jeroboão. Por que te queres fazer passar por outra? Tenho uma triste mensagem para ti. Vai e dize a Jeroboão: Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: Elevei-te do meio do povo para fazer de ti o príncipe de meu povo de Israel. Dividi o reino da casa de Davi para dar-te uma parte. Tu, porém, não seguiste o exemplo de meu servo Davi, que guardava os meus mandamentos e me seguia de todo o seu coração, fazendo sempre o que me era agradável. Fizeste maiores males que todos os que te precederam, e chegaste até a fazer para ti deuses estranhos e figuras fundidas, provocando a minha ira. Lançaste-me para trás das costas. Por isso, farei vir males maiores sobre a casa de Jeroboão. Exterminarei de Israel toda a sua família, até o último dos varões, escravo ou livre. Varrerei a casa de Jeroboão como se varre o lixo, até que não fique mais nada. Todo membro da casa de Jeroboão que morrer na cidade será devorado pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. É o Senhor quem o diz. Volta, pois, para a tua casa. Logo que puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o chorará e o sepultará, porque este será o único da família de Jeroboão que terá uma sepultura, visto ter sido o único desta família em quem o Senhor, Deus de Israel, encontrou algo de bom. O Senhor suscitará em Israel um rei que exterminará a casa de Jeroboão. Mas que digo, isso já acontece. O Senhor vai ferir Israel. Como o caniço é levado pelas águas, assim o Senhor os tirará dessa boa terra que ele deu aos seus pais e os dispersará para além do Eufrates, porque fabricaram para si ídolos que provocaram a cólera do Senhor. O Senhor abandonará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, que pecou e arrastou também Israel ao seu pecado. A mulher de Jeroboão levantou-se e partiu. Ao entrar em Terça, no momento em que entrava pela porta da casa, o menino morreu. Sepultaram-no e todo Israel o pranteou, assim como o Senhor predisse pelo seu servo, o profeta Aías. O resto das ações de Jeroboão, a história de suas campanhas e de seu governo, tudo isso está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. O seu reinado durou 22 anos. Por isso, adormeceu com seus pais e o seu filho, Nadab, sucedeu-lhe no trono. Roboão, filho de Salomão, reinou sobre Judá.
tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe chamava-se Naama, a amonita. O povo de Judá fez o mal diante do Senhor, e com os seus pecados excitaram-lhe o zelo mais do que tinham feito os seus pais. Edificaram para si lugares altos, estelas e ídolos acerás sobre todas as colinas e debaixo de tudo que fosse árvore verde. Até prostitutas sagradas houve na terra. Imitaram todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sesaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e tomou os tesouros do templo do Senhor, os do palácio real, roubou tudo, até mesmo os escudos de ouro que Salomão tinha mandado fazer. Em sua substituição, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze e os entregou aos chefes da guarda da porta do palácio real. Cada vez que o rei se dirigia ao templo do Senhor, os guardas levantavam esses escudos, depois tornavam a colocá-los no corpo da guarda. O restante da história de Roboão e os seus atos, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Jeroboão e Roboão estiveram o tempo todo em guerra. Roboão adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe chamava-se Naama, a amonita. Seu filho Abião sucedeu-lhe no trono. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14. Abias adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa sucedeu-lhe no trono. Durante a sua vida, a terra concedeu 10 anos de tranquilidade. Asa fez o que era bom e justo aos olhos do Senhor seu Deus. Destruiu os altares dos deuses estrangeiros e os lugares altos, quebrou as estelas e cortou as acerás. Ordenou aos filhos de Judá que buscassem o Senhor, o Deus de seus pais, e que pusessem em prática a lei e seus mandamentos. Fez desaparecer de todas as cidades de Judá os lugares altos e os obeliscos. Sob seu reinado, o reino esteve em paz. Durante este tempo de tranquilidade, construiu cidades fortificadas em Judá. Efetivamente, não houve guerra contra ele durante esses anos, porque o Senhor lhe concedeu descanso. Construamos, disse ele aos judeus, essas cidades e cerquemo-las de muralhas, torres, portas e ferrolhos. A terra está ainda livre diante de nós, porque temos procurado o Senhor nosso Deus, e por isso ele nos concedeu a paz com todos os nossos vizinhos. Dispuseram-se, pois, a esse trabalho e o levaram a bom termo. Asa possuía um exército composto de 300.000 homens de Judá que carregavam escudo e lança, e um de 280.000 de Benjamim, que carregavam escudo e entesavam um arco, todos valentes guerreiros. Zara, o etíope, atacou-os com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e avançou até Maresa. Asa saiu-lhe ao encontro e eles se formaram para a batalha no vale de Cefata, perto de Maresa. Asa invocou o Senhor seu Deus nesses termos: Senhor, não vos é mais difícil ajudar o fraco do que o forte. Vinde em nosso socorro, nosso Deus. É em vós que nos apoiamos. É em vosso nome que viemos contra essa multidão. Senhor, vós sois nosso Deus, que não haja um só homem que prevaleça contra vós. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e dos homens de Judá. Os etíopes fugiram. Asa e seu exército os perseguiram até Gerara, e deles tombou tão grande número que nem sequer um pôde salvar-se, destruídos como foram diante do Senhor e seu exército. Judá trouxe um grande despojo. Eles feriram todas as cidades dos arredores de Gerara, pois o terror do Senhor se tinha infundido neles. Pilharam-nos, porque eles possuíam um importante despojo. Feriram também os redis dos rebanhos e capturaram um grande número de ovelhas e camelos. Em seguida, retornaram a Jerusalém. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15.
o Espírito do Senhor se apoderou de Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Escutai-me, Asa, com todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, assim como vós estáis com ele. Se vós o procurais, ele se manifestará a vós. Mas se vós o abandonardes, ele vos abandonará. Durante muito tempo viveu Israel sem o verdadeiro Deus, sem sacerdotes para ensiná-lo, sem a lei. Mas quando na sua angústia eles se voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o procuraram, ele se manifestou a eles. Naqueles tempos não havia segurança alguma para os que viajavam, pois graves distúrbios pesavam sobre a população da terra. As nações e as cidades entrecochavam-se, porque Deus as agitava com toda a espécie de tribulações. Quanto a vós, sede fortes, não vos acovardeis, pois vosso labor terá sua recompensa. Ouvindo este oráculo do profeta, Asa se encheu de coragem e fez desaparecer as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, assim como de todas as cidades que tinha conquistado na montanha de Efraim. Restabeleceu o altar do Senhor que se encontrava diante do pórtico do Senhor. Em seguida, convocou toda a população de Judá, de Benjamim, assim como os de Efraim, de Manassés e de Simeão, que habitavam entre eles, pois grande número de israelitas se tinha aliado a ele, vendo que o Senhor seu Deus estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 5º ano do reinado de Asa. Nesse dia, sacrificaram ao Senhor do despojo que tinham trazido 700 reses de gado e 7.000 ovelhas. Obrigaram-se solenemente a procurar o Senhor, o Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma, decididos a matarem, pequenos e grandes, homens e mulheres, todo o que não procurasse o Senhor, Deus de Israel. Ao som de trombetas e de trompas, no meio de aclamações, fizeram ao Senhor um juramento solene, e todo o Judá alegrou-se por causa desse juramento, que tinham prestado de todo o seu coração. Foi com perfeita boa vontade que tinham procurado o Senhor. Por isso, o Senhor se manifestou a eles e lhes assegurou a paz com todos os seus vizinhos. O rei Asa destituiu, até de sua posição, a rainha, sua mãe, Maaca, por ter feito um ídolo para Aserá. Asa destruiu a imagem, deixou-a em pedaços e a queimou no vale de Cedron. E todo o Judá alegrou-se por causa desse juramento que tinham prestado de todo o seu coração. Foi com perfeita boa vontade que tinham procurado o Senhor. Por isso, o Senhor se manifestou a eles e lhes assegurou a paz com todos os seus vizinhos. O rei Asa destituiu até de sua posição de rainha sua mãe Maaca, por ter feito um ídolo para Aserá. Asa destruiu a imagem, deixou-a em pedaços e a queimou no vale de Cedron. Se os lugares altos não desapareceram, o coração de Asa esteve, contudo, totalmente devotado ao Senhor durante toda a sua vida. Transportou para o templo do Senhor todos os objetos consagrados por seu pai e por ele mesmo, prata, ouro e utensílios. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nos ensina a aprender, Senhor, com os bons exemplos. Que nós também tenhamos a força de quebrar os ídolos na nossa vida, para termos o nosso coração totalmente voltado para Ti, para Te obedecermos, Senhor, de corpo e alma. Liberta-nos de toda e qualquer idolatria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, antes de entrar aqui na reflexão sobre os livros que nós lemos hoje, quero falar um pouquinho mais sobre o Cântico dos Cânticos que a gente está lendo nesse tempo. Talvez muita gente não está acostumada, né, com uma literatura como essa, de encontrar uma literatura como essa na Bíblia e tal, mas é importante a gente ter consciência. Existem 3 principais explicações, né, do Cântico dos Cânticos como essa alegoria poética. A primeira é que o poema descreve o amor de Deus por seu povo, né? Porque nós vimos ali no imaginário dos profetas, por exemplo, Oséias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, sobretudo Oséias,
que Israel idólatra é visto como uma esposa infiel e que Deus é sempre o marido fiel. Oséias até casou com uma prostituta infiel, né? Para mostrar que Deus é sempre o marido fiel, que busca a sua noiva infiel, que é Israel, pela idolatria. A segunda interpretação é que o Cântico dos Cânticos descreve o relacionamento entre Cristo e a igreja. Cristo, o noivo, e a igreja, sua noiva, né, na nova aliança. Então, é uma tipologia, né? Prefigura o que iria acontecer na nova aliança. E a terceira interpretação, que os santos, sobretudo ali nos padres do deserto, ensinaram, né? É que o Cântico dos Cânticos é uma alegoria que fala sobre o amor entre Deus e cada alma humana, que foi criada à imagem e semelhança de Deus para pertencer somente a Ele. Então, é um livro que a gente tem que olhar nessa perspectiva, né? Que ele tem esse sentido também, o Cântico dos Cânticos. E, diga-se de passagem, hoje, muito possivelmente, Cântico dos Cânticos, capítulo 3, vai ficar como tarefinha, mas é importante que você, como leitura complementar, né? É importante que você leia depois, não deixe de ler, tá bom? Então, vamos lá, gente. Nós lemos hoje, na verdade, né? Aqui, o capítulo 1 Reis 14, o livro narra o reinado de Jeroboão, né, o primeiro rei do reino de Israel, e o seu declínio devido à sua idolatria, né? A idolatria também dos seus sucessores. A história também inclui aqui a morte de Abias, o filho de Jeroboão, e a viagem de Jeroboão ao profeta Aias em Siló para saber o seu futuro, né? Essa prática do querer saber o futuro e evidente é totalmente condenada pela Bíblia, é contrária ao cristianismo, é condenada em Deuteronômio 18. Então ele cometeu esse pecado grave, né? O capítulo começa com a doença e a morte de Abias, que é o filho de Jeroboão. Depois Jeroboão manda sua mulher disfarçada a Silo para consultar o profeta sobre o futuro, né? E a profecia justamente é que Abias irá morrer e que a descendência de Jeroboão será destruída por Deus devido à sua idolatria e desobediência, né? A profecia de Aias também anuncia ali a divisão do reino de Israel em duas partes, né? Com Jeroboão no reino do norte, Israel e Davi no sul, Judá, né? O reinado de Jeroboão, gente, ele reinou em Israel por 22 anos, mas o capítulo descreve o seu reinado como marcado por idolatria e desobediência a Deus, o que levou à destruição da sua linhagem, à queda do seu reino, né? Depois, o capítulo também faz referência a Acabe, né, o rei de Israel, e a sua adoração de Baal, que também levou à ruína do reino de Israel, né? Em resumo, 1 Reis 14 é um capítulo importante para entender o declínio, a queda, né, do reino de Israel devido à idolatria e à desobediência dos seus reis, incluindo ali Jeroboão e Acabe. A gente vê que no tempo de desespero a gente tem que se voltar para Deus, né? Não se voltar para os videntes, não se fazer o quê? Tem gente que é assim, tá no desespero, vai lá, paga para fazer trabalho, invoca espírito, abrindo brecha na alma para ação direta do mal. Não, em tempos de desespero você tem que se voltar para Deus, tem que fazer adoração, você tem que fazer jejum, não se voltar para aquilo que Deus condena, né? Temos também no Reino do Sul, né, que Roboão levou o povo à idolatria, muitas coisas ruins, mas graças a Deus o seu neto Asa se arrependeu, né, disso e das coisas que o seu avô fez, e ele destruiu os ídolos, né, que levavam o povo à infidelidade, né, e ele conduziu o povo à fidelidade a Deus. Muitas vezes na nossa vida nós também temos que destruir os ídolos. Com o pecado, gente, com aquilo que desagrada a Deus, a gente não negocia. É descer a pancada mesmo, né? Desculpa o termo. É destruir. Tira da sua vida o pecado, tira da sua vida a impureza, tira da sua vida aquilo que desagrada a Deus. Ele tirou até a sua própria mãe, sabe? A rainha mãe que estava conduzindo o povo à infidelidade a Deus. Ele, de fato, fez essa limpeza, né? Então, tudo isso é um convite para a gente ser fiel a Deus, no nosso coração e nas nossas ações, né? Tem ídolos que precisam ser removidos da sua vida, da minha vida. Existem esses ídolos. Vamos tirá-los. Vamos ser fiel a Deus de todo o nosso coração, porque Deus não tolera dividir o nosso coração com outros, entendeu? Deus não precisa dos nossos sacrifícios. Ele precisa da nossa obediência totalmente a Ele, que a gente receba os seus dons com gratidão, né? E quando nós seguimos os mandamentos de Deus, gente, como o bom rei, o fiel rei Asa, a gente vai colher os frutos disso, né? E vamos ser ajudados pela graça dele a continuar na fidelidade. A gente vê que a fidelidade de Asa também gerou vitórias militares, né? Quando você é fiel a Deus, Deus te abençoa em outras áreas, né? Nós vimos também um avivamento, né? Um avivamento que aconteceu ali sobre Asa, sobretudo no último capítulo de Crônicas aqui que a gente leu, né? Crônicas 15.
a profecia, a graça de Deus sendo derramada. Gente, a fidelidade a Deus, sabe, ela gera tantos frutos espirituais, frutos materiais, né, que levam a nossa vida a um outro patamar, né? É muito especial. Ele levou o povo de Israel, de Judá, a renovar a sua aliança com Deus. Fiel a Deus, quando um rei, um líder é fiel a Deus, ele lida um povo a ser fiel a Deus. Quando um pai ou uma mãe é fiel a Deus, eles levam, né? Desculpa, uma família a ser fiel a Deus, né? Então seja fiel a Deus. E pela fidelidade dele, por 30 anos quase não teve guerra, né? Então é uma bênção. A obediência é o que Deus espera de nós e é o que mais vai atrair bênçãos e graças para a nossa vida. Leitura complementar para você hoje, Cântico dos Cânticos, capítulo 3. Que desça sobre você, sobre o seu dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis como cobradores de impostos e como os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Os queridos irmãos e irmãs, em especial queridas mulheres aqui presentes, em casa, nesse Dia Internacional das Mulheres, você sabe que eu me sinto muito feliz pode segurar nesse mesmo acorde, eu me sinto muito feliz por poder falar sobre esse tema. Eu já contei a história esses dias, contei ontem, se eu não me engano, que como padre jovem ainda, Deus me deu a inspiração, não é, de escrever 2 livros, um para os homens e outro para as mulheres, especificamente, né? E para isso eu tive que estudar, tive que ouvir muito, né? Eu escrevi o livro A Cura da Alma Feminina, que tem como subtítulo O Resgate da Verdadeira Essência da Mulher, né? E escrevi o livro também Curar e Restaurar o Masculino. O das mulheres em 2018, dos homens, se eu não me engano, 2019, 2020, não me recordo bem. Mas, para fazer isso, eu tive que mergulhar bastante, sobretudo do ponto de vista bíblico, né?
na realidade das mulheres. Quem são as mulheres na Bíblia? Qual é a missão das mulheres na Bíblia? Porque se você olha, existe algo que a gente chama na teologia de princípio bíblico, né? Quando eu fui estudar os homens, por exemplo, eu estudei todos os homens da Bíblia. E eu descobri os principais, quero dizer, né? Assim, os que nós chamamos de heróis da fé. Eu percebi aquilo que é chamado princípio bíblico de masculinidade. A Bíblia, do início ao fim, ela ensina que ser homem é isso. Agir dessa forma, o homem tem essa inclinação, tem essa missão e assim sucessivamente. E o contrário também eu fiz. Quando eu fui escrever o livro sobre as mulheres, eu estudei as mulheres da Bíblia. Estudar é uma maneira de dizer que eu me aprofundei, eu li e entendi que a Bíblia revela alguns princípios bíblicos de feminilidade. A Bíblia ensina o que é ser mulher, qual é a essência da mulher. E eu escrevi no livro A Cura da Alma Feminina que existem 8 dons especiais, eu não vou falar sobre todos hoje, né? Mas lá cada capítulo descreve um dom, dons que estão delineados na natureza da mulher e que biblicamente Deus colocou em cada mulher ao criá-la, não é? Ali eu falei do dom da intercessão, eu falei o dom da educação, eu falei da resiliência feminina, eu falei... Eu não vou falar todos agora porque não é o foco, né? Mas eu falei sobre a sensibilidade feminina, sobre a multifuncionalidade. São coisas que muita gente pode falar assim, padre, mas isso é clichê cultural, né? Por exemplo, quando se fala assim, a mulher faz mais coisas que o homem, né? A gente fala isso. As mulheres que estão aqui concordam, sim ou não? Nossa, homens, eu achei que o sim ia ser tímido. Quem está em casa acho que não conseguiu ouvir porque não está microfonado aqui o povo, né? Gente, a resposta foi assim, sim, né, para quem está em casa. Mas você sabe que antigamente, né, o povo é tão... Eu vou falar um pouco disso, dessa cultura que desconstrói o feminino. Eu vou tentar falar aqui se der tempo, né? Mas as pessoas falavam, não, isso é preconceito com a mulher. Não é preconceito. Eu fui estudar e percebi que isso é verdade. Porque o jeito que o cérebro da mulher funciona, o número de sinapse, o jeito que ele processa, faz com que ela seja mais multifuncional do que o homem. Isso é fisiologia. Não é preconceito, não é cultura, né? Então, biblicamente e fisiologicamente, existem coisas que estão como que dizendo o que é ser mulher. E claro, aqui eu não quero encerrar você, encarcerar você nesses conceitos, porque cada mulher é uma mulher, é um universo, né? Mas a Bíblia conta uma história sobre o que é ser mulher, não é? A Bíblia conta uma história. E eu quero já pedir perdão a São Mateus aqui, eu já conversei com ele mais cedo lá em casa, porque o Evangelho está falando dele, né? Mas eu falei, São Mateus, eu peço perdão a você, sei que você não é ciumento, você já está na glória, eu não vou falar muito de ti hoje, porque o acampamento é para as mulheres. Ontem eu já não falei das benditas, amadas mulheres, né? Eu falei, hoje eu preciso entrar. Claro que eu vou também citar o que aconteceu na história de São Mateus, né? Aqui nesse chamado, que é importante, e vou falar um pouquinho dele e depois vou trazer outras personagens, né, que são mulheres da Bíblia. Mas veja bem, a Bíblia conta o que é ser mulher. E nesse meu livro, como eu falei, eu descrevi esses principais dons, né? A arte de educar. Gente, quando você estuda biblicamente falando, a mulher ela recebeu de Deus o dom de influenciar e de educar. Isso é nato. E tem gente que cai na besteira de falar assim, a mulher não tem protagonismo na Bíblia. A Bíblia é um livro machista. Eu já ouvi isso. Tudo bem, eu vou te fazer uma pergunta. Através de quem o pecado entrou no mundo? Através de quem? Eva é o quê? Até que se prova o contrário, é uma mulher, sim ou não? Através de quem a salvação entrou no mundo? Para quem que o anjo apareceu falando, você vai vir aí um rapazinho no teu ventre? Maria. Então o pecado entrou no mundo para uma mulher, a salvação entrou no mundo para uma mulher. Então se vocês não têm protagonismo na Bíblia, eu rasgo as minhas vestes, né? Quem trouxe a bagunça foi vocês, e quem trouxe a salvação foi vocês também. Mas São Gregório dizia, São Gregório, um fantástico papa do século V, ele dizia que toda mulher traz uma Eva e uma Maria dentro de si, né? E ela vai escolher qual das duas vai viver, não é? Qual das duas vai viver? Como aquela metáfora que o avô sentou com o neto, né? E querendo explicar para ele sobre a vida, falou assim, filho, dentro de você tem 2 lobos que vão estar lutando sempre, um bom e um mau. E a criança olhou assustada e falou, mas qual que vai vencer, vô? O vô respondeu, aquele que você alimentar. Aquele que você alimentar vai vencer. Quem que vai vencer, padre? Maria ou Eva? Depende da senhora, da senhorita. Qual que você alimentar? Você vai alimentar, né? Então, biblicamente, você tem protagonismo.
Porque é mesmo quando você fala, você vê a história dos grandes imperadores, né? Os grandes imperadores, no fundo, gente, quem coordenava as coisas no império era a mãe ou era a esposa do cara por trás, né? Não estou dizendo que nós somos banana, não. O homem tem o seu papel e é importante, mas a mulher também tem um papel importante. Você vê, por exemplo, o pessoal fala assim, Constantino aceitou o cristianismo no século IV. Gente, foi a mãe dele, na verdade, foi Santa Helena. E ela é santa, né? Que voltou a Jerusalém, descobriu os lugares santos, descobriu o Monte Calvário, que tinha perdido aquela terra, né, para pessoas de outras religiões, não se sabia onde Jesus tinha sido crucificado. No século IV ela pediu autorização para o seu filho, o filho deu, ela foi lá, construiu igrejas, e aí disse que Constantino, disse que o filho dela, né, o imperador que fez isso, mas não foi ele, foi a mãe, né, que se converteu e que, se convertendo, levou o filho e a família, e aí sim ele aceitou, né. Aí ele teve uma experiência com Cristo, numa batalha, ele rezou, mas por causa da mãe. Então, o seu papel é muito importante. Olha o que o Papa Francisco diz sobre vocês. Os dotes de delicadeza, de sensibilidade, de ternura, que enriquecem o espírito feminino, representam não apenas uma força genuína para as famílias, para a propagação de um clima de serenidade, de harmonia, mas é uma realidade sem a qual a vocação humana seria irrealizável. E isto é importante. Sem estas atitudes, sem esses dotes da mulher, a vocação humana não consegue realizar-se. Olha só, o Papa está dizendo, sem a mulher, né, a sua sensibilidade, a sua ternura, no plano salvífico de Deus, a vocação do ser humano não se realiza. Então, filha, você tem que entender que na história da salvação, e espiritualmente falando, você não é uma coitada, você tem um protagonismo. Deus conta com você para fazer desse mundo um lugar melhor. E olha, eu sei que muitas mulheres vivem muitas batalhas, talvez você está cansada, a Sônia pregava hoje à tarde, né, sobre as mulheres cansadas, achei tão bonito, Sônia Venâncio. Talvez você esteja cansada, mas eu quero, antes de falar da sua missão, eu já fiz uma introdução dando o tom do que eu vou falar aqui na homilia, né? Da sua essência, da sua verdade, do que Deus te criou para ser. Você entendeu isso, sim ou não? Só que antes de desenvolver esse conteúdo com mais profundidade, falar disso, eu quero te falar um pouquinho, como eu falei, de Mateus, né? Apesar dele não ser o centro do Evangelho. Algo que aconteceu com ele ali foi muito bonito, porque veja bem, quem era Mateus, gente? Ele era um pecador público, uma pessoa que feria muita gente, que era muito ferida, uma pessoa que era muito julgada, uma pessoa que era muito humilhada, que tinha suas razões, que a gente não sabe, né? E o que o Evangelho disse? Quem lembra qual foi a primeira frase do Evangelho? Qual foi os dois primeiros verbos do Evangelho? Aí eu estou exigindo demais, né? Você lembrar os verbos do Evangelho nesse calor, né? Mas quais foram os dois primeiros verbos do Evangelho? Verbo é uma ação, né? Passando, verbo ali no gerúndio, Jesus viu Mateus. Jesus viu Mateus. Você sabe que a palavra no grego original era a palavra eteazató, que poderia ser traduzido como ver ou contemplar. Venhamos e convenhamos, ver é diferente de contemplar, né? Poderia ter sido traduzida das duas formas. Imagina, às vezes você arruma o seu cabelo, né, filha? Você vai lá no salão, estica, arruma a sua sobrancelha, faz aqueles negócios na sua unha, que é no seu nome. Chega em casa, aí o seu marido te vê. Está notando alguma coisa diferente, amor? Sim, sim. Vai ter jogo do Corinthians hoje, né? Ele viu. Mas quando ele te contempla, é diferente. Você já foi contemplada pelo maridão? Difícil para vocês, hein, marido? Eu não vi resposta não. Naquela hora do sim eu ouvi forte, agora eu não ouvi não. Aquela hora que eu perguntei se a mulher faz mais coisa que o homem, todo mundo disse sim. Agora que eu estou perguntando se o marido contempla, eu ouvi um sim bem, parecendo um grilinho lá no fundo. Quando você chega com aquele seu cabelo lindo, né? Tal, você emagreceu, você fez alguma coisa, teu marido te contempla. Contemplar é isso aqui, ó. Meu amor, como você está linda. Nossa, sei que você está acostumado a ouvir isso todos os dias, claro. Coceira na garganta. Eu sei que os maridos que estão aqui, não é maridos, não me decepcionem, hein? Elogio faz milagre, hein? Elogio, esse dia eu estava no aeroporto, gente, fora do Brasil, tinha perdido o voo, e passou a minha hora, e eu estava errado, e a companhia não tinha mais voo, e uma mulher brava, com a cara de brava, falando outra língua, eu olhei para ela no final, falei assim, nossa, suas unhas estão tão bonitas. Ela abriu um sorriso na hora e me deu um voo para eu ir embora. Claro que eu não fiz na propósito, né?
Ela nem sabia que eu era padre, não sei se era católico não, mas eu fiz um elogio. E a unha dela estava bonita, mas eu não sei dizer o que era, meio colado, umas coisas assim, com umas borboletinhas na unha, sei lá como é que chama. Como é que chama isso? Sei lá. Enfim, o elogio transforma, né? Elogio, suas unhas estão bonitas. Ela, peraí que eu vou dar uma olhada. Não tem com essa companhia, mas tem uma outra que é parceira. Eu vou encaixar o senhor. Eu falei, claro, unhas lindas. Falei, se eu soubesse antes, eu tinha elogiado o cabelo. Mas seria mentira, o cabelo dela não estava aquelas coisas não. A unha tinha borboletinha, o cabelo tinha minhoca, parecia. Enfim, voltando ao assunto. O teu marido, quando ele te contempla, é diferente. Você que namora, já foi contemplada pelo namorado? E eu não estou falando só dessas coisas que você está pensando aí não, viu, rapaz? Que tem uns rapazes que só tem coisa que eu não vou falar na cabeça, porque tem criança aqui. Na missa. Não contemplar não é só olhar o corpo, não. É contemplar, é ver por dentro, é olhar, falar, nossa, essa é a mulher que eu escolhi. Nossa, é a minha família. Jesus, quando o verbo poderia eteseató, né? Eteazató, poderia ser traduzido como contemplar, quer dizer que Jesus parou. E ele não só olhou o pecador, cobrador de impostos, ele verdadeiramente fitou os olhos. Claro, eu trouxe o exemplo entre marido e mulher, porque eu estou vendo muitos esposos e esposas, mas o jeito de Jesus contemplar Mateus foi diferente. Imagina Deus contemplando você. Que loucura isso, não é? Não somos nós que temos que contemplar Deus na adoração? Olha como Deus é humilde, olha como Ele inverte os papéis. E gente, onde Jesus andava tinha confusão, tinha multidão, tinha furdunço. Você acha que Jesus estava tranquilo? Sabe, fazendo uma live na hora que ele encontrou Mateus? Não, tinha uma multidão do lado dele, gente falando, me cura Jesus, oh Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele, no meio desse furdunço, ele contemplou Mateus. E depois de contemplar, o que ele fez? Outro verbo do Evangelho. O que ele fez, criatura? Ele falou, ele chamou. A palavra vocação do latim quer dizer, vem do verbo vocare, que se chama chamar, que quer dizer chamar, né? Jesus curou Mateus olhando para ele, contemplando-o. Imagina o olhar de Jesus quão profundo que não é. Mas Jesus também curou Mateus com a força da sua palavra. Mateus tinha perdido o seu Deus, tinha perdido a sua fé, tinha perdido a sua dignidade, mas um olhar e uma palavra de Jesus restituíram tudo isso em Mateus de uma só vez, uma paulada só. E por que eu estou dizendo isso? Como eu disse, o centro da homilia não é Mateus, mas eu estou dizendo isso para dizer que da mesma forma que Jesus olhou para Mateus naquele dia, contemplou Mateus naquele dia, filha, hoje Ele está contemplando você. Você que está aqui, você que está em casa, Ele está olhando você. Mas padre, eu sou tão pecadora, padre, eu estou tão distante, padre, eu fiz umas escolhas ruins, padre, eu saí com quem não devia. Gente, e Mateus, ele estava perfeito, né? Quando Jesus olhou para ele, estava? Ele era um modelo, né? Não, Jesus olhou para ele, contemplou-o na realidade na qual ele estava, na sua verdade, e contemplando-o, Jesus proferiu uma palavra, e pela força da palavra, Mateus foi ressuscitado. Ele recebeu uma nova identidade automaticamente, e começou a seguir Jesus. E veja bem, tem muita gente que usa essa passagem de forma errada, dizendo assim, ai padre, Jesus chama os pecadores, então a gente tem que acolher os pecadores. Mas para que Jesus chama os pecadores? Para que eles deixem de ser pecadores e sigam Jesus. Ele não chama para que eles continuem no pecado, né? Mas enfim, Mateus foi olhado, contemplado, e hoje você, filha, que está aqui, está sendo contemplada por Jesus. Está sendo olhada por dentro. E o olhar de Jesus, Ele não vê só a casca. As pessoas só viam a casca, só julgavam aquele pecador, mas Jesus viu o coração de Mateus. Jesus está olhando para você, filha, e vendo o seu coração, você machucada, você carregando tantos pesos, você ferida pelos seus relacionamentos, você que se frustrou num relacionamento, ou você que nem encontrou a pessoa certa, Jesus está olhando para você e dizendo, eu te amo. Ele está falando com você, segue-me, como falou para Mateus. E claro, eu não vou falar de Mateus, mas eu quero trazer uma outra pessoa, uma figura, um personagem do Evangelho ali, dos Evangelhos, que é uma mulher e que viveu a mesma experiência de Mateus. De quem eu estou falando? Maria Madalena.
Depois de Nossa Senhora, Maria Madalena é a mulher mais importante do Evangelho. Você sabia que o nome dela foi citado 17 vezes no Evangelho? Muito mais do que muitos apóstolos. Você sabia que Santo Tomás de Aquino chamou ela de apóstola dos apóstolos? Testemunha, primeira testemunha da ressurreição. Olha, essa mulher é tão importante que ela esteve no Calvário, enquanto os discípulos fugiram e se esconderam. Esses homens são corajosos. Só daquela época que era meio covarde. Agora, olha só. Olha ali, aqueles de azul. Olha esses aqui. Estufa o peito aí, homem, para filmar vocês, para mostrar que vocês são fortes mesmo. Aqui são corajosos. Eles teriam ido para o Calvário, esses aqui, né? Mas os da época de Jesus se esconderam. Quem estava lá? Aliás, João estava lá, né? João não se escondeu. O apóstolo João ficou aos pés da cruz. Mas a maioria era mulher. E Maria Madalena estava lá. Depois, o Evangelho diz, quando José de Arimateia comprou um campo, ungiu o corpo de Jesus e foi enterrá-lo naquele túmulo novo, quem que estava com José de Arimateia? Maria Madalena. No domingo cedo, era o primeiro dia da semana dos judeus, quem que apareceu primeiro lá no túmulo de madrugada e viu o túmulo vazio? Quem? Maria Madalena. Aí ela foi falar para os discípulos, e João e Pedro vieram conferir o túmulo vazio. A quem que Jesus apareceu ali naquele jardim do túmulo? E que ela perguntou, você é o jardineiro, onde você colocou o corpo dele? A quem que Jesus apareceu? A Maria Madalena. E ele chamou pelo nome, Maria. E ela disse, Rabuni, que quer dizer mestre. Então, gente, essa mulher é importante. E existem livros apócrifos, né? Tem livro apócrifo, é um livro histórico da época, mas que não está no cânon da Bíblia, né? Tem o Evangelho de Maria Madalena, que é um livro apócrifo. Ela é uma mulher muito importante, mas veja bem, você sabe que na história muitas vezes disseram que ela era prostituta. Você já ouviu essa história? Sim ou não? E teologicamente já foi provado que isso não é verdade. Ela não era prostituta. Uma vez no século V, São Gregório, que é uma bênção, se equivocou e falou que ela era uma prostituta. E depois que uma pessoa fala, o negócio vai espalhando, né? Mas já se provou que ela não era prostituta. Mas venhamos e convenhamos. O que o Evangelho fala dela? Que ela era possuída por quantos demônios? 7 demônios. E na Bíblia o número 7 é o número da plenitude. Ou seja, ela era possuída por toda espécie de mal. Tudo bem, padre, ela não era prostituta, mas ela devia ter uma vida bem tranquila, né? Nenhum problema para ser possuída por 7 demônios, né? O que você acha? Ela poderia não ser prostituta, mas essa mulher tinha uma vida complicada. Como que esses demônios entraram lá? Por quê? Eu aprendi com o padre Rufus, aquele grande exorcista que veio pregar tantas vezes na Canção Nova, falecido já, que sempre quando há uma possessão, uma infestação diabólica, uma obsessão diabólica, existe uma brecha, né, pela qual aquele mal entra. Às vezes é um pecado grave da pessoa, às vezes é um abuso que a pessoa sofreu, às vezes é uma ferida, mágoa profunda, às vezes é uma consagração que alguém fez, invocando o Espírito sobre ela. Gente, essa mulher tinha uma história difícil. Não é todo dia que a gente vê uma jovenzinha chegando assim, padre, eu estou com 7 demônios, vem fazer uma oração aqui por mim. Você vê assim todo dia? Tem alguém lá na sua família que tem esse problema? Alguém na tua igreja? Alguém no teu trabalho? Gente, essa mulher, o Evangelho não diz, mas ela viveu situações muito difíceis. E sobretudo quem já fez uma oração de libertação, eu já participei, já rezei, mesmo não sendo exorcista, já ajudei padres exorcistas. E já tive que atender algumas vezes, porque quando acontece, você está no lugar, você é o único padre, você tem que dar os primeiros socorros, digamos assim, né? É muito humilhante, é muito sofrido para a pessoa. É muito sofrido. Então essa mulher era uma mulher sofrida, era uma mulher perdida. Existem lendas que diz que ela tinha saído com um escravo romano, se casado com um soldado romano, depois foi abandonada, virou prostituta. Gente, não tem fato histórico que prova que ela foi prostituta, mas não tem também fato histórico que prova que ela não foi. A gente não sabe. O que a gente sabe é que essa era uma mulher muito sofrida. Talvez como você que está aqui. Talvez ela sofreu um abuso sexual na infância, talvez ela foi humilhada, talvez ela se envolveu com quem não devia, eu não sei. Mas o que aconteceu com Maria Madalena? O mesmo que aconteceu com Mateus. Ela foi contemplada por Jesus. Jesus a contemplou. E contemplando-a, Jesus revelou a ela mesma quem ela era, a sua identidade. Porque veja bem, tantas feridas que essa mulher tinha sobre si, tantos machucados, que não deixavam a essência dela vir à tona. Ela vivia uma vida totalmente perdida, desiludida. Gente, e imagina a autoestima dessa mulher, como não estava lá no pé. Porque na sociedade de Jesus,
Quando uma pessoa tinha uma doença, ela era vista como esquecida por Deus e amaldiçoada. Agora imagina uma mulher possessa. Ela era vista como uma mulher amaldiçoada, esquecida por Deus, impura, profana. Então imagina, a autoestima dessa mulher estava lá no pé. E a autoestima em uma mulher, isso é uma coisa muito importante. Talvez ela se envolveu em tantos relacionamentos ruins, porque ela se via de maneira depreciativa, de maneira negativa. Quantas mulheres que eu vejo hoje em relacionamentos ruins, abusivos, porque elas sentem, elas entendem que elas não merecem nada de bom, e que se elas perderem aquele homem que está abusando delas, elas vão ficar sozinhas, então elas se sujeitam a viver uma vida de cachorro. Pior, né? Porque os cachorros hoje são muito bem tratados, né? Uma vida de abuso, porque ela tem uma autoestima muito baixa. É isso que eu escrevi no capítulo 7 do livro A Cura da Alma Feminina. O título do capítulo é Mulher, como você se vê? É o título do capítulo. Ali eu falo sobre a importância da autoestima em uma mulher. Por quê? Porque vocês, mulheres, pela constituição hormonal, vocês são muito mais sensíveis que a gente. Vocês têm uma grande sensibilidade, o que é um dom, não é uma fraqueza. Todavia, por vocês terem essa maior sensibilidade, vocês são mais afetadas em alguns aspectos por algumas coisas, por algumas experiências, sobretudo do ponto de vista afetivo. Então, Maria Madalena, ela não se via como Jesus a via. Ela não se via como filha amada, como escolhida. Vai saber como essa mulher se via, para ela viver tudo o que ela viveu. Vai saber quais eram as experiências. Mas quando Jesus a olhou, a contemplou, tudo mudou, gente. Ela se tornou essa bênção que ela é. Que ela se tornou para a igreja de todos os tempos. Tem uma festa litúrgica anual na qual nós celebramos Maria Madalena, Santa Maria Madalena. Mas eu retomo o que eu estava dizendo. Como que não estava a autoestima dessa mulher? E eu digo para você, repito, para você, mulher, a sua autoestima, a maneira como você se enxerga, isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é muito
Música